começar falando, obviamente, sobre as suas pretensões enquanto presidente da República, né? Por exemplo, qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027. Dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não vinha nenhuma autoridade internacional porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira, que permite não só o presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. A gente precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos. Inclusive, há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. E isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, porque dá para compreender com essa medida. Agora, quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal, ela pode atuar. Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar. Elas não têm nem experiência de combate. E esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Que eles vivam basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista. Né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um Estado paralelo. E hoje ele é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. Santa Quitéria é uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro. Essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar. Essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro, depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então, ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar jogando platitudes, vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo. Eu não vou fazer platitude. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido, 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula. Vota em quem quiser. Para mim é uma questão plebiscitária. Por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro, como proposta, já para a sociedade civil. E todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai para o Congresso. O Congresso, que também foi nas eleições, eu venci nessas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso. Agora, o senhor falou dessa relação aí, falou rapidamente sobre essa relação com o Congresso. Como é que o senhor, se eleito for, o senhor está numa missão, partido menor, né? Com uma expressão hoje menor. Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso e como aprovar suas medidas caso o senhor seja eleito? Essa é a pergunta que eu mais ouço dos lugares. E eu fico feliz de ouvir esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que já está consonante ao universo das propostas. Ou seja, como é que você vai fazer significa que eu tenho algo para fazer. E isso me anima. E realmente, todas as rádios eu ouço, todas as perguntas vão nessa linha, porque são medidas enfáticas. Pois bem, se eu ganhei a eleição para presidente da República, isso pressupõe que eu pautei daqui até outubro o tema político. Eu saí de 3, 4% nas pesquisas e eu fui para mais de 50%. Portanto, um congresso será feito e será composto não apenas com os parlamentares que vão ser eleitos pelo meu partido, que é a missão que terá aí tranquilamente mais de 60, 70, só pelo fato de eu ter sido eleito, mas também a gente verá inúmeros outros partidos, especialmente da centrão e da direita, elegendo seus parlamentares com esse tema. Porque se eu fui eleito por uma questão lógica, esse tema pautou os demais. Os parlamentares foram eleitos e esse foi um tema que os brasileiros consideram importante. Então eu acho difícil, especialmente nos primeiros 6 meses de mandato, quando há uma espécie de um beneplácito, uma boa vontade do Congresso para com o presidente da República, algumas medidas enfáticas que tiveram em campanha não serem votadas. Depois, eu não teria medo de fazer composição com alguns partidos. O critério seria, este é o meu programa, este é o programa que foi eleito, quer participar do programa?
Deputado do Ceará, ou bancada do Ceará, vocês querem participar comigo da retomada do território do Ceará? Querem usufruir do lucro político, não um lucro financeiro dessa operação? Estejam comigo, vamos trabalhar junto na mesma agenda. Então eu vou ser muito aberto em trazer eles para uma agenda positiva. Agora eu vou ser muito fechado em trazer aquela relação de compra de voto, a relação baseada na emenda. Esse tipo de relação política que se tornou a base, a relação corrente da política brasileira, ela é um elemento que nós precisamos ultrapassar, nós precisamos superar. E a superação disso vai passar por uma série de reformas que a gente vai precisar fazer ao longo do mandato também. Porque o mandato nosso tem que ser, e é isso que eu enxergo, um mandato essencialmente reformista. Eu vou pegar o Brasil no ponto A e vou colocar o Brasil no ponto B. E esse ponto B significa um Brasil que não tem mais crime organizado, que as leis penais, leis de processo penal vão se alterar, que a questão fiscal, ou seja, a questão econômica, reformas que mexam na forma como o governo gasta o dinheiro dele, que termina cobrando imposto caro das pessoas, seja resolvida, numa relação justa do Pacto Federativo, ou seja, vocês aqui no Paraná pagam imposto demais, mandam dinheiro demais pro governo, mas recebem de menos. Enquanto tem prefeito no Piauí não fazendo nada com esse dinheiro que eles recebem. Isso também tem que ser endereçado. Mexendo nisso, a gente não apenas melhora a vida das pessoas e melhora a questão econômica, mas eu mexo na correlação de forças com o Centrão. Porque no fundo a tua pergunta é pertinente, porque a gente sabe que nenhum presidente governa de verdade. E esse presidente não governa de verdade por quê? Porque existe essa entidade chamada Centrão. Uma entidade amorfa, que uma hora tá com o presidente, uma hora não tá. O que ela faz para estar no governo? Ela põe uma faca no pescoço e exige dividendos. Em geral, esses dividendos são financeiros. A gente tem que alterar o sistema de recompensa para que isso não aconteça com essa intensidade. Mas um desses dividendos também, quer dizer, até a questão de ocupação do governo, né? Com ministérios, com autarquias, impostos chaves, normalmente que tem ramificação pelo resto do Brasil e um orçamento gordo. Como é que o senhor pretende? O senhor pretende, por exemplo, entregar pastas, ministérios importantes para partidos como o senhor falou do Centrão? Se for para fazer ocupação e cooptação, especialmente para dar o nome aos bois, vamos pegar aqui a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Que é disputadíssima. Sim, porque, inclusive, o Rio São Francisco, ele corre, né? Minas, vai Pernambuco, Bahia. Porém, ele foi, vamos dizer, de maneira fictícia levado até o Amapá, o Rio, só para que o Alcolumbre, né, que é do União Brasil, possa usufruir dos benefícios dessa empresa pública. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. E, em especial essas empresas públicas que têm atuação no Nordeste, onde há uma presença maior do Centrão e onde há um uso político muito mais intensivo. Isso não será entregue. Essas empresas públicas não podem ser entregues, porque hoje elas são, vamos dizer, um vetor central de corrupção. Eu volto a falar, não tenho problema nenhum em trazer figuras corretas e sérias de outros partidos para participar do nosso governo. Porque esta é, infelizmente, a natureza do nosso modelo. Fazer um governo que tenha coalizão é normal em todas as democracias. Agora, fazer um governo baseado em cooptação, como eles estão acostumados, não. Eu não vou fazer baseado em cooptação. E eu creio que é possível fazer isso. Eu creio que é possível você obter dividendos políticos, ou seja, um lucro político, ou seja, através das vitórias políticas de um governo, e não obter dividendos financeiros, que é o que esses caras querem. E a gente tem que... Aí, o cara quer obter dividendo financeiro, eu vou atuar junto com a Polícia Federal para todo mundo que estiver desviando emenda. Eu vou conversar com o Supremo Tribunal Federal, que tem inclusive investigações em curso, e nós vamos colaborar para que as emendas sejam investigadas. Porque não pode existir um governo que se baseia na compra e cooptação dos parlamentares. A gente está falando agora de emendas só das obrigatórias, mais de 60 bilhões nesse orçamento anual. E o senhor pretende mexer nesse vespeiro das emendas? Precisa. Como? Porque hoje o Congresso cooptou o orçamento do governo, né? Como é que o senhor pretende, qual que é a proposta que o senhor vai levar eleito para os congressistas com relação à emenda, que é uma moeda cara, custosa aos parlamentares? Se vocês me permitirem, eu puder estender um pouquinho mais nesse tema. Esse tema é muito importante. É um dos temas centrais para mim. Por que existe a emenda e por que ela funciona? A emenda é hoje a razão de ser de um deputado federal no Brasil. Os partidos políticos elegem deputados porque os deputados enviam para o partido político tempo de TV, fundo partidário e fundo eleitoral. Essa é a lógica. Portanto, o partido fica rico conquanto ele eleja esse número grande de deputados. E o que o deputado faz quando tá lá? A maior parte. Ele manda emenda para sua base, para inúmeros prefeitos que tocam essas emendas. O que eu chamo de tocar emenda? Ele rouba um pedaço, ele desvia para comprar voto na próxima eleição, trabalha com a cooptação de base usando esse recurso. Esses prefeitos não entregam recursos para pessoas e não trabalham para melhorar a vida das pessoas. Segurança, educação, saúde, saneamento básico. Mas ele, no fim do dia, reelege aquele deputado. É um ciclo. Esse ciclo, que é o ciclo que faz com que o deputado dependa da emenda, esse ciclo precisa ser cortado. E o que nós vamos fazer, que faz parte da nossa grande reforma administrativa? Nós vamos dar o poder para os prefeitos. E como? O fundo partidário e o fundo eleitoral serão determinados pelo desempenho objetivo dos prefeitos com indicadores. E quais são esses indicadores? Melhoria, por exemplo, na cobertura de saneamento básico. Um município que tem 10% de saneamento básico foi para 20%, ou seja, fez linha de esgoto, tal, começou a atender essa área, ele ganha um ponto. Melhorou o desempenho no SAEB do município, ele ganha mais 2 ou 3 pontos.
Ele soma esses pontos, pondera pelo tamanho da cidade, aí o partido recebe o fundo partidário, o fundo eleitoral de maneira equilibrada, dada a proporção no município. E, se ele cumpre isso, também ele está autorizado a receber emendas. A emenda só vai para o prefeito que entrega. O prefeito que não entrega, não tem emenda. E o que acontece? Isso acaba com a necessidade e a energia que o deputado federal tem em mandar a emenda para o lugar que não funciona para desviar esse dinheiro. Então, nós podemos muito bem transformar a emenda num sistema de incentivo a bons prefeitos. E aí eu empodero o prefeito, que é quem precisa ser empoderado, e eu tiro o poder do deputado nesse sentido. E aqui você tem uma tensão, essa tensão já existe. A frente dos prefeitos e a turma dos deputados vivem em conflito. E aí eu empodero o poder executivo, que é quem entrega as coisas para as pessoas nos municípios, e eu tiro esse jogo absurdo que tem na mão dos deputados federais, que é um problema. E hoje ainda mais um elemento. O STF está indo para cima das lideranças partidárias que estão usando a emenda do orçamento secreto para comprar voto, para fazer desvio, estão ficando multimilionários. Há uma tensão ali, e essa tensão faz com que as principais lideranças do Centrão hoje estejam com muito medo. Eu vou pegar um governo em que esses caras vão estar com medo. Então aí é o momento da gente negociar. É o momento de baixa deles. Eu já ia perguntar duas questões sobre isso para entrar na conversa. Primeiro, como é que vai combinar com os russos? Como é que vai combinar aí para não ter, né, digamos assim, uma devolutiva? A gente já viu como é que fica a questão de um governo que não tem viabilidade dentro do Congresso para gerir. E segundo, toda a emenda parlamentar é ruim? Nem toda emenda parlamentar é ruim. A emenda que é obrigatória e que ela é cumprida de maneira transparente, ela pode entregar um papel. Agora, a emenda do orçamento secreto, ela é ruim. A emenda do orçamento secreto, assim, nada que precisa necessariamente ser secreto vai ser bom. Tanto que as entregas do orçamento secreto são sempre meio secretas também. O cara nunca divulga exatamente. E aí você vai procurar, você encontra empresas de familiares de parlamentares, empresas de familiares dos prefeitos. Empresas fantasmas. Empresas fantasmas de toda sorte. Mas não há um risco, por exemplo, dessa questão da governabilidade, o Congresso dar uma resposta em relação a isso? Porque até agora não mostraram interesse nenhum, tanto na transparência quanto na questão de abrir mão dessas emendas. Ao contrário, só aumentam. Mas aí você vai precisar de um presidente da República que não tenha rabo preso com ninguém, que tenha força e capital político, e que vai gastar o seu capital político fazendo essa medida, que é uma medida não de governo, é uma medida de Estado. Essa é uma medida que altera o Brasil. Eu vou te dar um exemplo simples. Houve um presidente da República que já atendeu, vamos dizer, que já atacou o interesse do Centrão uma vez, de uma maneira muito clara, que colocava prefeito do Centrão na cadeia. Foi o Fernando Henrique Cardoso passando a lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu isso nos anos 90. Nós podemos conseguir isso também. Ou seja, se eu ganho a eleição presidencial e eu vou pra cima do enfrentamento ao crime organizado, a gente pode ver que tanto com o Bukele, o próprio Milei teve um pouco desse efeito, você ganha popularidade, você ganha capital político. A questão é, o que o presidente da República faz com o capital político que ele acumula? Alguns ficam, não, vou manter o tempo todo, que eu tenho que pensar na próxima eleição de prefeito. Se eu acumular esse capital político de popularidade e de respeitabilidade, eu vou gastar ele todo fazendo uma reforma que altera a dinâmica da política do Brasil. Porque isso vai impactar na qualidade das prefeituras, para a vida das pessoas na cidade serem melhores, e vai mexer no sistema político para que o Centrão perca a parte desse poder. Isso precisa ser feito. E eu vou ter apoio de inúmeros partidos. Veja, mesmo alguns partidos do Centrão vão preferir o meu modelo. Nem todo mundo no Centrão quer operar com esse modelo. Prefere um modelo, por exemplo, mais municipalista. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Kassab, que é do PSD, ele vai preferir esse modelo. Então não é todo o Centrão que quer viver disso. Isso aqui é um modelo que o baixo clero do Congresso adotou, que é a forma que permite que um deputado, em geral, semi-analfabeto, burro, pouco comprometido com o funcionamento da cidade dele, desvie grana, põe um dinheiro no bolso e se reeleja com a compra de voto. Ou seja, o Brasil está sendo tomado por parlamentares e administrado por parlamentares absolutamente corruptos. São eles que não deixam o Brasil andar. E são eles que a gente vai combater. Então, mesmo dentro do parlamento, há quem seja contra. E nos prefeitos da sociedade civil, isso é facilmente, vamos dizer, isso é fácil de explicar e eu vou conseguir convencer. E eu vou gastar meu capital político com isso. Agora, candidato, o senhor falou aí, você citou o presidente de El Salvador, o Bukele. O que o senhor vê nele? Ou o que o senhor se inspira? Qual que seria a sua proposta para a segurança fazendo esse paralelo com El Salvador que o senhor citou? O que eu gosto muito dele foi o fato de ele ter sido muito enfático no enfrentamento ao crime organizado e ter entendido que território de uma nação é o território de uma nação. Não existe espaço paralelo, não existe território paralelo. O Bukele, ele fez isso, ele pegou uma das nações que eram mais inseguras das Américas e transformou naquela que é hoje, em termos estatísticos, falando de homicídio, a nação mais segura das Américas. Mas há também denúncias de abusos lá, né? Antes havia muito mais denúncias de abuso, simplesmente porque as pessoas morriam em um número muito, muito maior. Agora, o Estado fez isso com a aprovação das pessoas e com a aprovação do Congresso. Erros e falhas, um eventual erro policial, sempre haverá. A polícia não é perfeita, assim como políticos não são perfeitos e seres humanos não são perfeitos. Seria um efeito colateral? A questão é se você já vive ou é efeito colateral, que viver na mão do crime. Se isso diminuiu e as pessoas perceberam que diminuiu, há uma vantagem objetiva. A gente tem que ser utilitarista aqui. A gente não vive no mundo perfeito. Mas na prática o senhor faria o quê? Na prática, saber, qual é a proposta? Eu citei pra você já no começo da entrevista. Sim. Para a destruição do crime organizado, eu vou colocar o Brasil, as regiões tomadas pelo crime organizado. Isso inclui desde portos,
áreas de fronteira, A longo a prazo. favelas. A longo prazo, já no curto prazo também. A gente tem que passar alterações nas leis penais, aumentando as penas, de maneira muito objetiva. E nas leis de execução penal, a gente tem que acabar com artifícios como a progressão, a saidinha, para que a pessoa cumpra a pena dela. Porque o que a gente precisa fazer é alterar o sistema de incentivos que nós temos para que o bandido continue cometendo crime. O que está demonstrado? É quase aquele princípio Pareto. Poucos bandidos cometem a maior parte dos crimes. Eles são sempre reincidentes. A gente tem que combater a reincidência. Então, se a gente aumenta a pena muito e evita a progressão, aquela pessoa que comete um crime, ela na prática ela vai ficar mais tempo na cadeia e ela, antes de tudo, vai ter medo de cometer esse crime para não passar a vida inteira dela lá. E o reincidente, que é o maior problemático, bom, esse aí só sendo muito idiota em continuar cometendo crime. Haverá sempre um reincidente idiota, porque as pessoas, por vezes, são idiotas, cometem crimes baseados em impulso, e esse cara vai ter que ser parado. Então, a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão, e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito, não apenas o número de homicídios, porque a gente tem números de guerra de homicídios no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes, em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo para 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Outra coisa, existe muita violência contra a mulher, e isso está demonstrado. Não só violência em casa, mas violência na rua. Foi entendida a mulher como uma pessoa que tá num status mais frágil para receber um homem que vai botar uma arma, ela entrega as coisas. Os crimes de natureza sexual estão aumentando com relação às mulheres, e a sociedade está ficando escandalizada com isso. É uma sensação de segurança geral. Então isso precisa ser dado de volta para as pessoas. Nominalmente, a gente tem o direito de ir e vir. Agora, eu duvido que minha irmã sinta que ela tem o direito de ir e vir na sociedade brasileira. O direito de ir e vir de uma mulher brasileira, ele é mitigado, ele é reduzido. O direito de vir uma pessoa que só quer andar com o celular dela no meio da rua e trabalhar, porque isso aqui é um instrumento de trabalho e não um objeto de luxo, também tá dirimido. Então, eu tenho que dar à pessoa de volta os direitos fundamentais. Isso é um direito e garantia fundamental. E, em grande medida, é isso que o Bukele ele garantiu para as pessoas de El Salvador. Por que ele teve uma votação tão alta? De maneira muito clara. Porque as pessoas sentiram que elas recuperaram direitos fundamentais. O direito de ir e vir faz parte do princípio da liberdade. A liberdade de vir, a liberdade de expressão. E ela foi entregue para essas pessoas. E isso, para as pessoas dão um valor muito grande. Então, o brasileiro precisa ser devolvido o seu direito de ir e vir. Agora, como é que o senhor pretende, por exemplo, combater o feminicídio que o senhor está citando aí, que tem uma natureza de crime de dentro de casa, da pessoa próxima, de um marido, de um ex-marido, de um namorado? Como combater esse crime? É só aumentar a pena? O aumento de pena ele tem um efeito cascata sobre praticamente todos os crimes, tirando alguns crimes que são cometidos por pessoas que agem de maneira doentia e irracional. Mas o senhor pretende aumentar? Você precisa ter, lógico, mas todas as penas do Brasil concernentes à violência, elas precisam ser aumentadas. E mais, todos os reincidentes, porque em geral, o homem que bate na mulher em casa, ele faz isso de maneira reincidente. Ele cria um sistema abusivo de relação com ela. E, em geral, quando você pega o passado dele, também costuma ter essas relações abusivas com as mulheres anteriores. Então, se esse cara tiver passagens pela polícia, por ser um reincidente, por ter tomado uma condenação antes, aí a situação dele piora bastante. É lei e ordem. E aí a gente pode trazer, por exemplo, sistemas de fiscalização. Hoje, São Paulo, é uma coisa que a gente tem que trazer para o Brasil inteiro. Existe um sistema de câmeras, né? O Sampa... Smart Sampa, desculpa. Ainda bem que você lembrou, ótimo. O Smart Sampa, ele reconhece o rosto das pessoas. Você reconhecer o rosto de um marido agressor que recebeu denúncias e você poder abordar ele com a polícia na rua, facilita isso. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando. Primeiro você tem que ter uma norma, a norma vem com a sanção. Isso se transforma em disciplina, e depois a disciplina vira cultura. Um tipo de um exemplo que não tem a ver com violência, mas tem a ver com cultura. Há uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Norte chamada Acari. Lá durante o Império, você veio um decreto lá na prefeitura de Acari e avisou, olha, se você não varrer e não cuidar, não deixar limpa a fachada da sua casa, você vai tomar uma multa. Tô falando do século XIX, período imperial. As pessoas tinham medo da multa, aquilo se tornou um costume, do costume virou uma cultura, do cultura virou orgulho. A cidade é um brinco até hoje. Singapura era assim, uma cidade de pescadores destruída, um local muito pobre com brigas étnicas entre religiões diferentes e matrizes étnicas diferentes. Veio uma liderança, essa liderança estabeleceu lei e ordem de maneira muito intensa. Da lei e ordem veio a cultura, e da cultura veio uma grande nação. A gente vai ter que começar, a meu ver, com lei e ordem. Precisa ser com lei e ordem. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse para você.